Nós iniciaremos a demonstração da plataforma de Process Mining aqui sobre a tecnologia IBM Process Mining, mas as tecnologias de Process Mining em geral são bastante similares. O paradigma do Process Mining é a extração de logs de processos transacionais e a partir dessa extração, e da análise desses logs, a gente consegue ter uma visualização dos processos como realmente são. Eu vou iniciar um pouco sobre a estrutura da base de dados necessária para que a gente consiga fazer a análise de Process Mining, entendendo que, eventualmente, caso não existam os logs ou acessos, a gente pode utilizar uma outra tecnologia, que é o Task Mining, que se baseia em gravações. Tudo bem? Então, aqui eu estou no ambiente da solução IBM Process Mining. Aqui eu estou trabalhando com uma versão cloud de demonstração. Todas as informações aqui são de um projeto real que obviamente foram alteradas, e ocultadas para que não haja nenhum dado sensível sendo disponibilizado, mas a ideia é que a gente demonstre da melhor forma possível para vocês. Eu vou vir aqui em Data Source e essa base de dados ela já sofreu um upload, então aqui eu estou trabalhando com uma base estática, eu não tenho uma integração contínua, que poderia ser o caso. E eu vou comentar um pouquinho sobre o mínimo de informações que você precisa do seu processo transacional para conseguir analisar Process Mining. Primeiro que eu preciso é um ID, um identificador da transação. Então imagine que uma transação é um processo que tem começo, meio e fim, e eu tenho um código, um ID, um identificador que rastreia aquela transação ao longo de todas as etapas, tudo bem? Ou ao longo de todos os eventos. Isso é o que define um case. Então eu tenho que ter uma coluna qualificadora do ID. Vocês conseguem ver aqui, por exemplo, que eu tenho para o primeiro ID, eu tenho 3 eventos, ok? Então passou por 3 etapas. Eu preciso do data stamp, então tipicamente eu tenho a data de início e a data de fim. Eu preciso do usuário que está fazendo aquela transação, então eu tenho 1, 2, 3, porque eu tenho data stamp de início e fim. 4, o usuário e o nome da transação, tudo bem? Que é a criação aqui no caso da ordem de compra. Todas essas informações que vocês veem aqui, a gente chama de enriquecimento de base, ou seja, são informações eventualmente importantes para que a gente consiga fazer comparações, análises, mas não são estritamente necessárias para a gente começar a avaliar, tudo bem? Então, de uma maneira geral, você precisa de 5 atributos no formato de tabela, extraído do seu CRM, do seu RP, do seu processo, para que a gente consiga analisar o Process Mining. Tudo bem? Eu subo o arquivo, eu faço uma integração e a partir disso eu posso visualizar o processo. Tudo bem? Quando eu clico em visualizar o processo, imediatamente a ferramenta me direciona para o modelo. O modelo é a visualização. A diferença do Process Mining com outras soluções é que aqui eu não estou trabalhando uma base amostral, eu não estou analisando de maneira particular, por mais que eu possa eventualmente fazer filtros. Aqui eu estou analisando de maneira censitária o que realmente é. Então, apresentando para vocês esse ambiente do modelo, basicamente aqui eu tenho um mapofluxograma que respeita as transações do começo ao fim, que são os eventos ao longo dos casos. Eu tenho aqui as opções de visualização, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, e eu tenho aqui a volumetria e algumas configurações, ok? Então, quando eu vejo aqui 45 mil casos, é que eu tenho 45 mil ordens de compra. Esse processo aqui é o Order to Cash, tudo bem? Então, é desde a requisição da ordem de compra até o pagamento, ok? Esses 45 mil casos estão distribuídos em 250 mil eventos. Ou seja, para cada caso eu tenho mais de um evento, ou seja, eu tenho várias transações, ok? Isso é importante porque eventualmente quando você faz um filtro, e a gente vai fazer isso, você diminui o número de casos e o número de eventos, ok? Bom, vamos entender um pouco essa visualização do modelo, e aqui eu estou analisando volumetria ou frequência. Eu consigo olhar aqui os caminhos críticos. Então teve uma criação da ordem de compra, aqui eu tenho um processo de bloqueio, aqui eu tenho um processo de liberação de crédito, aqui eu tenho um processo de entrega, aqui eu tenho o processo de pagamento e assim sucessivamente.
Aqui o processo pode parecer simplório, né? Ele pode parecer trivial, mas na verdade é porque na forma de análise eu estou com um nível de detalhamento muito baixo. Process Mining tem a possibilidade de mostrar como o processo realmente é. Então eu vou mostrar aqui e eu vou aumentar só para fins de demonstração a sensibilidade. Ou seja, aquilo que ocorre mesmo com uma baixa frequência, o modelo vai mostrar. Tudo bem? Então eu vou colocar aqui quase no máximo para que a gente consiga enxergar todos os caminhos críticos. E olha que interessante, pessoal. Aqui a gente já consegue ver que o processo ele é tudo menos linear. Né? Você vê cada linhazinha dessa aqui é um caminho que pode ocorrer com cada uma das ordens, com cada uma dos eventos, né? Com os casos ao longo dos eventos. Então é super interessante a gente ter aqui essa possibilidade de visualização e, claro, né, a gente não vai analisar todos, né? A gente tem toda uma metodologia de análise, mas principalmente a expectativa aqui é que a gente consiga entender que uma análise manual num processo digital, ela vai ser sempre muito limitada, porque existem tantos caminhos críticos que eu nunca vou conseguir mapear com o humano, tudo bem? Eu vou reduzir um pouco a sensibilidade, só para que a gente consiga de fato, né, enxergar o processo. E esse enxergar o processo é uma responsabilidade do Data Analyst. Falando um pouquinho aqui de papéis e responsabilidades, né? O Data Analyst é responsável por parametrizar as visualizações dentro da plataforma, né, e fazer as análises para a equipe de melhoria contínua, para a equipe do COI, para a equipe de negócios. Tá? E o Data Architect é responsável por acessos, por extração e por preparação da base de dados. Tudo bem? Então a gente tem dois perfis que a gente treina, que a gente qualifica, o Data Architect e o Data Analyst. Né? Super interessante. Bom, o que é isso? Né? O que é esse processo? Eu gosto sempre de mostrar aqui a animação. Então aqui eu consigo enxergar de fato o que está acontecendo com o processo. Né? Todo processo, em teoria, né, ainda mais quando ele tem um fluxo pensado de maneira enxuta, ele deveria ir para frente. Né? Aqui a gente já consegue ver algumas bolinhas voltando. Cada uma dessas bolinhas é um cliente, é um ID, é um caso, né, que tem diversas transações. Tudo bem? O que é interessante aqui, eu vou pausar, é que eu consigo enxergar as 45 mil ordens de compra, ou eu consigo enxergar essa daqui, que é o ID 70 20033020 underline 10. Se eu quiser enxergar o caminho crítico dessa única ordem de compra, basta eu clicar aqui em filtro e olha que interessante. Eu vou enxergar exatamente aquela ordem de compra. Imagine que isso, né, uma vez parametrizado, pode gerar alertas em caso de desvio, pode sinalizar outliers, pode eventualmente sinalizar um excesso de fila, uma demora ou uma quebra de fluxo. Né? Então, a ferramenta de Process Mining ela tem um valor intrínseco e extrínseco, né? Mas um dos principais pilares do Process Mining é o monitoramento contínuo online gerando alertas. Então, olha que legal. Eu parei no meio da história, né? Então você vê que a ordem está aqui, mas ela passou por tudo isso e ela finalizou. Então essa aqui é uma ordem finalizada. Eventualmente, dependendo da maneira que eu faço a minha linha de corte na base de dados, eu não vou ver 100% das ordens de compra, né, ou do processo terminado. Lembrando que isso aqui poderia valer para onboarding de clientes, pagamento, tickets abertos, poderia ser a jornada do cliente, poderia ser o fluxo de pagamento, poderia ser gestão de ativos, qualquer processo que tenha começo, meio e fim e que tenha várias etapas críticas que passam pela mão de várias áreas ou de vários stakeholders. Tudo bem? Eu vou tirar aqui o filtro, só para a gente conseguir enxergar. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em remover os filtros. Tá? Filtro é uma ferramenta muito poderosa porque ele possibilita que a gente faça eventualmente comparações. Então se eu quero enxergar as ordens de compra do SKU A, do cliente B, da regional C, tudo isso eu consigo fazer com muita inteligência, ou seja, uma das técnicas que a gente ensina, né, utilizando o paradigma do PDCA, da melhoria contínua, é de fato você fazer bastantes comparações, utilizar a prática do Pareto para entender o que é mais relevante. Tudo bem? Então, mostrando um pouquinho aqui sobre o que a gente consegue enxergar, aqui eu tenho o processo como ele realmente é, tudo bem? Aqui eu estou falando do ESIS, e aqui eu estou olhando frequência. Né? Outra coisa que eu posso enxergar é o retrabalho.
A retrabalho é bastante interessante e eu consigo identificar e extrair a quantidade de horas relativas a retrabalho. Então olha que bacana, né? Eu pego aqui o fluxo do processo e eu enxergo aqui, né, que 5.212 ordens tiveram um retrabalho e, em média, elas passaram 4,4 vezes cada. Tá? Então, não significa que 100% dos casos tem retrabalho, mas quando entra nesse loop, você tem uma recorrência do defeito. Né? E isso é muito importante. Delivery aqui é com relação ao prazo de entrega, né, e a execução do serviço em si. Então, com certeza, aqui tem uma oportunidade de melhoria relacionada à melhoria de processos, Lean, enfim. Tá? Essa marcação aqui de 50% diz respeito a quanto desse processo já é automatizado. Tá? Então, possivelmente tem um processo de agendamento que ocorre aqui anteriormente, e aqui já tem um RPA. A gente consegue fazer uma marcação que aquele usuário é um robô, e ele vai fazer a comparação para mim, ele vai marcar quantos por cento daquele processo é feito por um usuário robótico ou por um usuário humano, tudo bem? Então a gente tem uma boa governança com relação aos usuários que são robôs, né? E não está locado, né, dentro de um usuário humano, dá essa possibilidade de visualização. Tudo bem? Então eu consigo enxergar aqui os retrabalhos, né, que é bastante interessante. Se eu quiser enxergar exatamente o que aconteceu, eu posso clicar aqui em Analytics e ele vai me dar o relatório exato do que está acontecendo dentro desse retrabalho em delivery. Então ele tem a possibilidade de gerar uma análise gráfica e eu consigo fazer a extração dessa informação a partir dos filtros. Né? Então olha que interessante. Eu quero enxergar exatamente o que está acontecendo dentro daquele processo. Tá? Depois eu vou entrar nos detalhes aqui do Analytics. Tudo isso aqui é parametrizável em SQL. Então uma das vantagens da ferramenta de Process Mining é que a gente tem um BI bastante poderoso e eu consigo dar esse acesso somente ao usuário se necessário. Tudo bem? Então eu consigo ver aqui o status, nível de atraso, total de ordem de compra, lead time, qual tipo de família, quanto tempo eu tive de fila, quanto está em atraso, enfim. Eu consigo criar dashboards inteligentes para minha necessidade de negócio. Novamente, isso é feito pelo Data Analyst. Tá? Ele tem competência, ele é capacitado, certificado para poder fazer essas parametrizações. Tudo bem? Então a gente viu que eu consigo fazer uma análise de volume, eu consigo fazer uma análise de retrabalho e, obviamente, algo que a gente enxerga bastante é o lead time. Então eu quero enxergar o tempo médio. Nesse caso, para essa base de dados, né, vocês veem aqui que eu não tenho o tempo do processo, porque eu não tenho data stamp de começo e fim, tudo bem? Eu só tenho os transit times, ou seja, o tempo que demora para sair daqui para cá, tudo bem? Isso é uma característica dessa base de dados. Se você conseguir medir a entrada e a saída com data stamp de começo e fim, você também vai ter informação do tempo de cada processo. Legal? Eu parametrizei aqui parâmetros, né, de SLA. A gente parametriza uma série de coisas, homem-hora, horas extras, SLAs, e ele já sinaliza para mim aqui automaticamente, né, que aqui dentro desse fluxo, né, eu tenho um SLA que não está sendo atendido. Claro que aqui eu parametrizei de uma maneira simples, né, mas eu poderia estabelecer SLAs específicos para cada etapa do processo. A gente consegue fazer essa granulometria. Né? Então você vê aqui que o tempo entre essa etapa e essa etapa são 10 horas. Não significa que alguém está trabalhando sobre 10 horas, mas aqui, obviamente, eu tenho um tempo de fila, né? Principalmente nesses processos que são recorrentes, com alto volume, o que a gente percebe é o impacto da fila, da variabilidade e da capacidade gerando esse impacto. Tudo bem? Obviamente, aqui eu estou analisando o tempo médio, então aqui na média eu tenho 10 horas. Vamos pegar o pior caso? Então eu vou pedir aqui para ele ver o máximo. Então você vê que aqui foi para 19 dias. Tudo bem? Então eu consigo analisar o mínimo, o máximo, eu consigo olhar a média e consigo olhar a mediana conforme a sua necessidade. E obviamente, né, que eu estou analisando 100% da base, eventualmente eu poderia fazer algum tipo de filtro, ok? Outra análise que a gente pode fazer é dos custos, tudo bem? Eu consigo fazer o custo por etapa do processo e o custo por transação, tá? Que é o overall cost, tudo bem? O que ele está fazendo aqui? Basicamente, ele está multiplicando o tempo de execução, o tempo de transação, pelo custo, tudo bem? E eu consigo parametrizar aqui, eu consigo fazer toda a parametrização do homem-hora. Tá? Vocês viram que ali apareceu em euros, né? Eu consigo parametrizar em reais,
né? Então, eu consigo medir absolutamente tudo, né? Aqui estão os KPIs, eu posso mudar aqui para reais, né? Eu posso vir aqui e mudar para reais. Como eu estou utilizando a ferramenta nesse momento, eu não vou fazer essa edição, tudo bem? Mas eu consigo parametrizar aqui, olha que interessante, o custo, tudo bem? Então aqui é 2 euros por hora, tudo bem? E aqui ele está fazendo que toda atividade, independente do horário, custa 2 dólares a hora. Eu posso fazer com um nível de refinamento altíssimo, eu posso carregar uma base de dados para cada perfil de cada usuário ter o homem-hora real. Então, obviamente, né, a parametrização e o enriquecimento dessa base é fator de crítico de sucesso para você fazer uma análise de forecasting, de necessidade de contratação e, obviamente, de gargalos. Ok? Então, realmente é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Legal? Então, as visualizações padrões, elas já são nativas da ferramenta, é a volumetria, o retrabalho, o tempo médio e o custo. Legal? Eu vou voltar aqui para a frequência e eu vou mostrar algumas coisas interessantes para vocês. Tá? Antes da gente fazer os filtros, primeiro, né, eu posso carregar uma base de dados ou carregar um fluxograma na notação BPMN, ok? E eu consigo fazer uma comparação do fluxo como ele é com o que deveria ser de acordo com esse mapeamento, tudo bem? Então eu consigo fazer uma análise de conformidade. E eventualmente eu consigo extrair, né, o campeão, o modelo, o ideal, a fotografia de sucesso da própria base. Eu posso fazer alguns filtros e definir, olha, esse daqui é o meu modelo de referência, tá bom? E para esse modelo de referência eu vou definir ele como padrão e eu vou comparar o todo com relação a essa base. Aqui nesse caso a gente fez um upload de um fluxograma construído em BPMN e ele está mostrando tudo em vermelho, o que não deveria ocorrer, tudo bem? Claro, quando a gente faz mapeamento de processo, a gente não considera retrabalho, a gente não considera as atividades que não agregam valor, né? Mas eventualmente elas ocorrem, principalmente bloqueios, aprovações e tudo mais. Então não se trata de necessariamente o que está em vermelho não existe, está errado, mas eventualmente, inclusive, o meu mapeamento de processo deveria ter considerado e não considerou. Tudo bem? Obviamente, eu também posso estabelecer que o fluxo que eu estou carregando é das atividades que agregam valor, e tudo que está em vermelho não agrega valor, por exemplo. Legal? Outra análise que a gente pode fazer aqui é, ok, eu quero saber o caminho mais rápido, eu quero saber o caminho mais barato, eu quero saber o caminho que mais ocorre, tá bom? Então eu consigo fazer aqui uma série de filtros, e eu vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, né? Eu quero o caminho que mais ocorre, tá? Me dê o caminho que é o mais típico. Então, dentro de um determinado grau de similaridade, tudo bem? Ele vai mostrar aqui, ó, do total de 45 mil casos, eu tenho 10% que passa por esse caminho. E aí eu posso fazer a extração dessa base de dados para entender por que esse caminho ele é o mais comum. Tudo bem? E aí a gente vê que o caminho mais comum tem um lead time de 24 dias. E o segundo caminho mais comum tem 40 dias. E ele tem uma etapa a mais, 5 eventos. Então, poxa, o que acontece daqui para cá que faz uma diferença de 20 dias? Tem a ver com o valor, né? Tem a ver com um processo de aprovação adicional. Tudo isso são insumos para análise de processos, para análise de automação, para análise de melhoria contínua. Tudo bem? Então eu consigo extrair o caminho mais barato, o caminho mais rápido, o caminho que tem menos retrabalho, de acordo com essa perspectiva que eu parametrizei. Tudo bem? Então aqui vocês estão vendo exatamente o caminho que mais ocorre, que não necessariamente é o melhor, né? É que nesse caso, comparando com o segundo que mais ocorre, eu tenho uma diferença significativa de mais ou menos 16 dias em média. Ok? Pois bem, esse é o modelo tradicional, aqui é o caminho inicial que a gente tem sobre o Process Mining na visão de modelo. O que mais que a gente consegue ver? Né? Eu consigo, por exemplo, extrair o fluxo do processo dentro do filtro que eu parametrizei, nesse caso não tem filtro algum, né? Porque eu não setei aquela visão do mais volume por filtro, num fluxograma, né, funcional. Okay? Então aqui eu tenho o modelo de raias, e o bacana é que eu consigo extrair, tá? E eu consigo criar um arquivo XLM para o Visio ou para o Visage. Então, o interessante é que para cada SKU, para cada processo, para cada etapa, por exemplo, você pode criar notações e fluxogramas e modelos já em BPMN para a sua equipe de processos. Tudo bem? Então, eu posso tanto fazer upload, como eu posso fazer uma extração dentro de um filtro para determinadas análises. Então, aqui eu tenho um módulo de BPMN que integra
o arquivo XLM com Visio e Visage. Bastante interessante, tudo bem? Eu tenho uma outra visão que também é bastante interessante, ela tem um aspecto mais de compliance, né? Aqui eu tenho os usuários e eu tenho as etapas do processo. E eu consigo ver aqui a rede de relacionamentos. Isso aqui pode desdobrar uma análise de RACI, uma análise de acessos, uma análise de perfil, mas eu consigo ver os stakeholders envolvidos em cada uma das atividades. Tá? Então, quando eu vejo aqui o bloqueio, né, ou a remoção do bloqueio, eu consigo ver quem é o usuário que está fazendo essa transação hoje no sistema para eventualmente fazer uma entrevista, para fazer uma conversa, um entendimento, ou eventualmente detectar algum desvio, né? Se alguém que está com acesso hoje, eventualmente não deveria ter. E do lado direito aqui a gente vê, né, quais são as áreas dessas respectivas pessoas, porque eu tenho essa marcação na base. Legal? Além das atividades, eu tenho uma possível análise de cluster. Né? Não é um dendrograma, né? A gente não está analisando aqui um dendrograma, mas ele faz uma análise de clusterização muito similar, quase que uma visualização de grafos, né? E eu consigo enxergar quem está trabalhando junto, né? Ou seja, quem interage com quem. O tamanho da bolinha representa a volumetria, a cor a área, né? Ou diretoria, ou, né, cargo, e a proximidade é quem está trabalhando junto. Mas eu consigo ver não só quem está trabalhando junto, mas eu consigo ver quem está fazendo atividades similares. Então aqui eu faço uma análise de similaridade, ou seja, quem está fazendo o mesmo caminho e as mesmas transações dentro do fluxo. E eu consigo perceber aqui, por exemplo, né, que esse cluster tem bastantes bolinhas de cores diferentes. Então tem pessoas de diferentes áreas fazendo caminhos similares. Talvez aqui sejam os requisitantes, ou aqui é quem recebe a demanda, mas vale entender, né, porque eu tenho várias áreas e se isso está correto de fato. Tudo bem? Então eu consigo fazer aqui, eu posso fazer filtros para fazer uma análise de clustering, tá? Que é bastante interessante para fins de análise de processo. Legal? Então eu tenho aqui o Social Net, o Activity Map, eu tenho aqui a anotação BPMN, tá? E eu consigo fazer mais análises aqui que eu vou mostrar para vocês. O Data Source eu já mostrei, que é onde eu faço o upload, né? E eu tenho aqui o Dashboard. Né? Então, o Dashboard ele é bastante interessante porque ele possibilita que a gente enxergue, né, o gráfico de balanceamento, o chamado Yamazumi Chart do Lean. Eu consigo ver lead times, tempos de espera, eu consigo ver volumetria, eu consigo ver variabilidade. Então ele dá um bom resumo do que é importante para você analisar, principalmente numa perspectiva de Lean e de melhoria de processos. Então aqui ele faz a análise. Eu posso mudar aqui para mediana ou média, né? Ele está olhando aqui os lead times para cada etapa do processo. Então você vê que o processo aqui, né, de criação, ele é um gargalo. Aqui é só o processo da fila, né? Porque eu não tenho o tempo de execução. Então aqui eu vejo possivelmente que tem uma fila muito grande na entrada. Eu vejo aqui a volumetria, né? Eu vejo aqui os tempos por etapa, então eu consigo aqui filtrar por etapa do processo. Tudo bem? E aqui eu consigo olhar por etapa e por usuário a variabilidade. Então cada bolinha dessa é uma ocorrência e eu consigo entender basicamente como que eu tenho aí uma dispersão. Eu posso analisar por processo ou eu posso analisar por usuário. Tudo isso aqui pode ser extraído e isso aqui gera possíveis análises muito profundas para a melhoria de processos. Né? Uma aplicação que a gente vê de maneira recorrente com Process Mining é Forecasting, né? Dado que eventualmente eu tenho um crescimento ou um decrescimento, como que se comporta a minha equipe. Obviamente também a gente vai falar sobre o módulo de simulação em seguida, ok? Antes disso, eu quero mostrar a parte aqui de comparação. Comparação é uma ferramenta muito importante, né? Porque a partir da comparação eu consigo identificar fatores ou variáveis que geram aquela determinada diferença caso ela haja, né? Então eu consigo eventualmente criar filtros aqui e eu consigo fazer, né, comparações. Aqui eu criei um filtro que é a análise de melhoria de processos antes de implementar RPA e depois de aplicar RPA. Eu parametrizei esses filtros já para essa demonstração, então eu tenho alguns filtros que possibilitam entender antes do RPA e outros filtros que é depois do RPA. E eu posso pedir aqui para enxergar essa análise e comparação. Você pode comparar o que você quiser, tudo bem? Eu posso eventualmente comparar usuários, eu posso comparar eventualmente clientes, SKUs, diretorias,
e ele vai trazer para mim toda a análise aqui dos processos, onde eu tenho mais impacto, onde eu tenho mais diferença e o que está acontecendo em termos de comparação para esses processos, tudo bem? Então, comparação, né, é uma ferramenta muito importante e você pode parametrizar o filtro que você quiser, desde que você tenha o atributo aqui na base de dados, tudo bem? Eu vou voltar aqui ao fluxograma BPMN, porque eu quero entrar numa parte final que eu acho que é super importante, né? Poxa, Giba, eventualmente eu não tenho 100% das informações do processo através do log, né? Como que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui e eu posso adicionar manualmente as etapas, tá? Então a gente sabe que boa parte dos processos não necessariamente eles estão maduros, né? Então eu posso vir aqui e eu não vou rodar a simulação por uma questão de tempo, mas eu posso adicionar etapas, tudo bem? Eu consigo, de fato, criar esses fluxogramas aqui dentro e parametrizar tempo médio, execução, número de pessoas e rodar a simulação. E ele vai mostrar o impacto dessa etapa do processo. Então imagina que você tem algum processo de aprovação, algum e-mail, algum dado que é relevante, a gente consegue subir manualmente aqui na ferramenta, tudo bem? Então não se preocupem se o processo de vocês não está 100% dentro de uma base de dados, tudo bem? Claro que se 100% do processo não está na base de dados, aí a gente vai recomendar via gravação o Process Mining com a ferramenta de Task Mining, tá bom? Você pode ir lembrando, né? Extrair o log ou fazer a gravação, tá bom? Eu vou mostrar aqui o módulo de simulação, né, não aqui dentro do mapa fluxograma ou do fluxograma. Então eu vou colocar aqui. Uma nova simulação. E o que eu posso simular? Tudo. Eu posso simular melhoria de processos, aumento de pessoas, diminuição de pessoas, aumento de volumetria, né? Então, olha que interessante. Antes de você colocar o seu robô, antes de você fazer uma contratação, antes de você fazer um Kaizen, uma melhoria de processos, você pode, de fato, simular. Tá? Então você vê que é interessante. Eu tenho aqui o processo de criação, tudo bem? Existem 6 usuários, tudo bem? Que se logam para fazer hoje essas atividades. E o consumo de tempo deles hoje é de 10 FTE. Então eu tenho pessoas, né, executando atividades que demoram mais do que a capacidade deles. Eu posso aqui vir e contratar mais pessoas ou distribuir essa atividade em mais usuários. Eu posso vir aqui e falar que esse processo ele vai ser 10% automatizado. Tudo bem? E obviamente, né, eu parametrizo o tempo necessário e estimado de um robô. Tudo bem? Então eu consigo brincar com número de pessoas, com a hora de execução. Então essa atividade aqui ela vai rodar 24/7. Vai ter 3 turnos. Ou essa atividade aqui ela vai rodar somente um turno. E eu consigo estabelecer aqui regras de fila. Então, se chegar num volume de, sei lá, 10 dias de espera, eu paro de receber. Tudo bem? Não vai entrar mais processo, ele bloqueia. Eu consigo parametrizar essas regras e essa inteligência para fins de simulação. Tudo bem? Então eu consigo fazer isso para cada etapa do processo que aparece lá. E uma coisa interessante, né, é que para cada etapa do processo eu tenho portas lógicas. E essas portas lógicas, né, elas mostram a eficiência ou ineficiência. Né? Aqui eu tenho uma porta short, né, e essa porta short você vê que 90% vai para frente, 9% volta. Ok? Então aqui eu tenho a evidência de um retrabalho. Imagina que eu faça um trabalho de Lean, de melhoria de processos, né, de mudança de regras de negócio. E eu mudo de 95 para 5. Então eu reduzi a minha ineficiência em 50% aproximadamente. O que acontece? Né? Vai ter mais processo indo para frente e aí eu posso analisar o impacto. Né? Aqui ele já está mostrando para mim, eu não vou rodar a simulação por uma questão de tempo, tá? Mas ele já mostra aqui o impacto no lead time. Então o lead time médio do processo do começo ao fim é quase um ano, 309 dias. E essas pequenas mudanças que eu fiz reduziu em alguns minutos. Tudo bem? Ou seja, é muito pouco o que eu fiz, mas eu consegui reduzir o custo, porque o retrabalho gera impacto em custo. Tudo bem? Aqui eu tenho custo por transação. Então é bacana que antes de você fazer a sua iniciativa de melhoria, de RPA, você consegue vir aqui e simular. Tudo bem? Para a gente fechar aqui, pessoal, voltando
à nossa aplicação, algo que o Data Analyst faz com o usuário de negócios, e é bastante importante, é toda a parte de criação relacionada